Sejam muito bem-vindos ao Minuto do Gestor. Eu sou Gustavo Rostelato, economista aqui da Arma, e hoje estou na presença do Alfredo Menezes, nosso CEO e CIO. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre como foi a dinâmica do mês de julho, que foi um mês bastante complicado em função dos aumentos das tensões geopolíticas no Oriente Médio, né? Como a gente sabe, os ataques voltaram a se escalar após um cessar-fogo que eles já tinham acordado algumas coisas prévias, mas a gente também sabia que era um acordo frágil. Entretanto, o mercado havia animado por conta desse acordo e foi pego um pouco de surpresa em função desses novos ataques, né? Ainda mais que os ataques escalaram para regiões diferentes do Estreito de Hormuz, né? Isso colocou um vetor de preocupação muito grande no mercado nesse curto prazo, né? Perfeito. Então a gente viu o petróleo subir de novo, as expectativas de juros também subirem e o mercado ficou numa posição mais avessa ao risco em função disso, né? E além disso, a gente também teve ali o Fed, mais uma vez, o Kevin Warsh, ele veio a público falar, ele que é o novo presidente do Fed, e ele vem com uma postura totalmente diferente do Fed anterior, né, que era um Fed que já se perpetuava mais ou menos 15 ou 16 anos, que era um Fed que se comunicava bastante. E ele vai numa ponta totalmente oposta a essa, ele se comunica muito menos e não dá nenhum tipo de guidance. Então acho que dá para falar que o mercado está tateando essas incertezas da guerra, mas também as incertezas da política monetária. Então o mercado está um pouco confuso e eu queria que você comentasse um pouco o que a gente achou desse mês. O mês passado realmente foi um mês complicado, né? O mercado se animou bastante com aquela pausa da guerra, posso falar pausa, né, de um possível acordo, depois voltou os ataques. A nossa estratégia foi, na segunda parte do mês, olhando o petróleo subir, ficar comprado em real e vendido nas demais moedas, euro e ien, para efeito de carreira. O que deflatou muito o nosso resultado foi commodities. A gente estava comprando um pouco de prata, como um todo, e um pouquinho de ouro, que acabou sofrendo com esse conflito todo. Acho que esses são os dois principais pontos, mas como você colocou bem, né, nós temos uma dúvida com relação ao Fed, que é um Fed diferente do que a gente está acostumado, né, um Fed que normalmente dá uma direção para o mercado, ele faz questão de não dar, né? E temos conflito que não sabemos quanto tempo vai durar. Então é um pouco isso. Estamos procurando ter posições muito mais táticas do que posição final, né? Porque o cenário tem mudado assim em 24 horas muito rápido. Acho que é um mercado ainda difícil, como um todo, e vamos aguardar a definição desse conflito do Oriente Médio para tomar posições mais direcionais. Perfeito, Alfredo. E só para complementar a visão, é muito importante a gente ressaltar que todo o cenário econômico aqui do Brasil e global está totalmente condicionado à guerra, né? Sem dúvida. A gente tem algumas expectativas ainda que o Fed pode subir juros, embora não seja o nosso cenário base, mas tudo isso é condicionado a essa resolução ou eventual não resolução desse conflito, né? A questão é, o relógio ele está correndo e tá todo mundo meio contra o tempo ali, então isso dificulta bastante as nossas análises e, como o Alfredo colocou, estruturar posições mais sólidas, né? Então, sim, em linhas gerais é isso. Alfredo, queria agradecer você pela participação, para conversar um pouquinho com a gente, e a você que ficou até o final do vídeo. Até mês que vem. Até mais.